Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o mercado financeiro foi surpreendido com a decretação de liquidação extrajudicial das financeiras BRK e Portucred por parte do Banco Central. E afinal de contas, qual que é a implicação dessa decretação de liquidação extrajudicial para as pessoas, investidores, pessoas físicas que tinham dinheiro aplicado nessas instituições? Para quem não sabe, os CDBs da BRK e da Portucred eram amplamente oferecidos pelas corretoras que a gente tem aqui dentro do nosso mercado financeiro. Tinham veículos aí de comunicação que faziam várias propagandas desses CDBs, dessas instituições, que inclusive pagavam taxas acima da média de mercado, taxas de rentabilidade em CDBs, LCIs, LCAs. E nesse vídeo eu quero te falar o que vai acontecer com essas pessoas que tinham dinheiro aplicado e qual que é a melhor forma, o passo a passo que você pode se utilizar, um passo a passo simples e prático, de você analisar a saúde da instituição financeira em que você vai investir o seu dinheiro, para que você não invista em instituições com saúde financeira delicada e possa, infelizmente, num momento como esse, se ver aí numa fila de credores dessas instituições financeiras que tiveram a sua liquidação extrajudicial decretada. Bom, para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, se você aí já é um seguidor raiz, você já está careca de saber que quando você investe em renda fixa, o que acontece? Você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira. Então, quando você investe em um CDB, uma LC, uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma financeira. E, obviamente, com isso, você está se expondo ao risco de crédito daquela instituição. E justamente por causa disso, é que você, ao investir em um CDB, uma LCI, uma LCA, por exemplo, você não se sinta, você não seja guiado e atraído unicamente pela taxa de rentabilidade que aquela instituição está te oferecendo, mas sim que você se preocupe de fato com a solidez, com a saúde financeira daquela instituição, para que você não se veja futuramente aí em maus lençóis com o seu patrimônio em risco. E é o seguinte, pessoal, então, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da BRK financeira e da Portucred, não tem mais como voltar atrás. Juridicamente falando, essas instituições, então, elas estão sob um regime especial de falência. E você, investidor que por acaso tinha um CDB da BRK, um ativo aí de renda fixa, por exemplo, da Portucred, é importante você ter em mente que CDBs, LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa que são protegidos pelo nosso Fundo Garantidor de Créditos. E o que é esse Fundo Garantidor de Créditos? O Fundo Garantidor de Créditos, também conhecido como FGC, ele é uma instituição privada criada conjuntamente por bancos e por financeiras, e os bancos, de forma conjunta, eles criam um sistema de proteção do mercado financeiro, no qual, em caso de quebra de uma instituição financeira, de um banco que seja aliado, que pertença ao FGC, esse FGC então vai resgatar, vai proteger os investidores que têm dinheiro aplicado nessas instituições, obedecidas algumas regrinhas. E as regrinhas são que você tem até R$250 mil por CPF aplicado numa instituição financeira pertencente ao FGC e que no valor global você não tenha mais de R$1 milhão aplicados. Ou seja, você, para estar protegido pelo FGC, você tem que investir em CDBs, LCIs e LCAs de instituições que estejam vinculadas ao FGC, que são geralmente bancos e financeiras, e você não pode ter mais de R$250 mil investidos por instituição no seu CPF, e você não pode ter mais de R$1 milhão investidas em todas as instituições. Ou seja, você pode então ter até R$250 mil por instituição, limitado ao valor global de R$1 milhão. O que te permite, então, por exemplo, ter 4 aplicações de até R$250 mil em instituições financeiras distintas. Que respeitados, então, esses limites de R$250 mil por instituição e por CPF, até o valor global no mercado financeiro de R$1 milhão, você vai estar protegido pelo FGC em caso de falência, em caso de decretação de liquidação extrajudicial da instituição em que você tiver CDBs, LCIs e LCAs aplicados. Se você, inclusive, pessoal, agora no momento em que você está assistindo esse vídeo, der uma olhadinha aí no site do Fundo Garantidor de Créditos, o nosso FGC, já vai ter um comunicado aqui de que houve, a liquidação extrajudicial da Portucred e também da BRK financeira, e então as pessoas que têm dinheiro investido nessas instituições podem entrar em contrato com o FGC para então correr atrás do seu dinheiro, que até esse momento agora está preso dentro dessas instituições que tiveram a sua liquidação extrajudicial decretada pelo nosso Banco Central. E, inclusive, se você quiser saber mais sobre quais são as garantias do FGC,
quais são os investimentos, as regrinhas, a limitação de garantia de até 1 milhão, como eu disse para vocês, quais são os investimentos e quais são as instituições associadas. Vocês podem vir aqui nessa parte do site, inclusive ver a lista de todas as instituições financeiras que estão protegidas pelo FGC, até mesmo para você conferir aí se os CDBs, LCIs e LCAs dos bancos que você tem aí estão de fato nessa lista aqui, ou seja, estão protegidos pelo nosso fundo garantidor de créditos. E aí, a partir do momento em que há a decretação de liquidação extrajudicial por parte das instituições, é como se o seu dinheiro que estivesse dentro dessa instituição, ele ficasse congelado e o FGC, então, ele dentro de um prazo aí que pode durar 30 dias, 90 dias, e teve casos que durou até mesmo 5 meses, dentro desse prazo o FGC ele vai pagando, né, a fila de credores daquela instituição que teve a sua liquidação decretado. E aí, no caso de BRK e Portocred, se você é um investidor, você tem que correr atrás, entrar em contato com o FGC para você entrar nessa fila aí e algum dia receber o seu dinheiro de volta. Lembrando que a partir do momento em que há a decretação da liquidação extrajudicial, o seu dinheiro que está investido, ele fica congelado, ele para de render, ele não vai ter mais rendimentos a partir daquele momento, até quando o FGC foi efetivamente te pagar, foi efetivamente ressarcir o seu investidor. E para você, então, de fato, evitar esse tipo de transtorno, é muito importante que você analise 3 indicadores financeiros primordiais acerca da saúde financeira da instituição que você está investindo. E agora eu quero te mostrar o passo a passo de como que você analisa esses 3 indicadores financeiros para saber se a instituição em que você vai investir, seja o CDB, seja uma LCI, seja uma LCA, é uma instituição de fato sólida e confiável para você investir. Isso porque investir em renda fixa, olhando então tão somente para a rentabilidade de um investimento, é algo extremamente arriscado. Porque se você desconhece a saúde financeira da instituição, a sua solidez, é como se você estivesse emprestando dinheiro às cegas, sem saber se aquela pessoa para a qual você está emprestando, ela efetivamente vai te devolver. E aí não interessa se é uma rentabilidade atrativa, se é uma rentabilidade acima do mercado, né? Não adianta ser uma rentabilidade muito boa se de fato o seu patrimônio, o seu dinheiro aplicado está em risco. Então, antes de olhar para a rentabilidade de um investimento, se guiar muitas vezes pela ganância, pela vontade de ganhar mais em um curto período de tempo, não se esqueça. Analise a saúde financeira da instituição, a solidez, com o passo a passo que eu vou te mostrar aqui agora. Bom, pessoal, então já estou aqui na tela do meu computador e é muito importante que você utilize o site Banco Data para que você, então, analise a saúde e a solidez financeira da instituição em que você quer investir, aplicar o seu dinheiro em ativos de renda fixa. Já falei algumas vezes sobre o Banco Data aqui no canal, vou deixar aqui nos destaques um vídeo em que eu falo sobre esse site muito útil, super fácil de utilizar, para você investigar a instituição que você quer investir. E agora, então, eu vou te mostrar o passo a passo. Você tem que entrar aqui no site do Banco Data, pode digitar aí no Google Banco Data e vai retornar um resultado aqui para você do site bancodata.com.br. E aqui você consegue, então, ter acesso a dados financeiros de mais de 2.000 instituições brasileiras. E aí você pode pesquisar aqui o nome da instituição que você quer dar uma olhadinha, né? A gente vai utilizar aqui, então, o exemplo da BRK Financeira. Você clica em procurar e a gente já tem aqui como resultado a BRK Financeira, que foi exatamente essa financeira que teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. E aí você acessa aqui para ver mais dados sobre a instituição. É muito importante que nessa página aqui você fique atento a 3 indicadores de solidez de saúde financeira da instituição. O primeiro deles é a geração de resultados, ou seja, se é uma empresa que tem lucros ou prejuízos. Isso porque uma empresa que recorrentemente gera lucros, ela tem uma chance menor de quebrar. E por outro lado, uma instituição que recorrentemente dá prejuízo, ela tem uma instituição maior de falir, de não conseguir honrar os seus compromissos. O que é exatamente, então, o caso que, pessoal, da BRK Financeira. Se a gente olhar aqui o balanço, os resultados dos últimos anos, 2019 eles tiveram aí um lucro bem humilde, um lucro bem simples, né? Pensando em importe de uma instituição financeira, 2 milhões para uma instituição financeira, pessoal, não é praticamente nada. Em 2020 e 2021, eles tiveram prejuízos enormes, na casa aqui de 50 e 40 milhões, respectivamente, e o parcial de 2022, ou seja, eles nem tinham terminado de divulgar os seus balanços com relação ao ano passado, estava na casa de um lucro de 25 milhões, mas um lucro esse que não era sequer capaz de cobrir os rombos dos anos de 2020 e 2021. Além de você olhar o lucro, o prejuízo, os resultados que aquela instituição tem entregado nos últimos anos, é fundamental que você analise esses 2 índices que são aqui, os índices de Basileia e imobilização. O índice de Basileia, como o próprio site do Banco Data já mostra por aqui, ele determina a relação entre o capital próprio que a instituição financeira tem e o capital de terceiros que são expostos a risco por meio de uma carteira de crédito, ou seja, o tanto de dinheiro que não é da instituição
que ela utiliza, né, que ela capta no mercado financeiro por meio de CDBs, LCs, LCAs, e que ela, por exemplo, utiliza para emprestar para terceiros. E aí, quanto menor for o Basileia, pessoal, pior, é um índice ruim. Né? Quanto maior o Basileia de uma instituição for, é melhor, é mais seguro para você. E o mínimo exigido pelo Banco Central é de Basileia de 11%. E olha só o Basileia da BRK Financeira. Tá? O último dado atualizado que a gente tem aqui é de meados de 2022 e ele estava bem abaixo do permitido pelo Banco Central. Estava em 2,8, enquanto o Basileia que o Banco Central determina que seja observado seja de no mínimo 11. E o índice de imobilização, que é outro indicador muito importante de você analisar numa instituição financeira, ele mede, né, a quantidade do patrimônio do banco que de fato está imobilizada ou não. O patrimônio imobilizado de um banco se traduz num dinheiro, pessoal, que está preso dentro da instituição, né, que não tem liquidez, e que é então um dinheiro que dificilmente a instituição vai conseguir utilizar de forma rápida para honrar com seus compromissos. Quanto menor for o índice de imobilização, melhor para você, investidor. Ou seja, sempre busque por índices de Basileia mais altos e por índices de imobilização menores. Aqui o índice máximo tolerado de imobilização pelo Banco Central é de 50%. BRK Financeira estava com 24% de imobilização, o que estava até dentro do patamar aí aceito pelo Banco Central. Mas o Basileia de 2,8%, de fato, isso daqui que é o indicador mais preocupante dessa instituição. Um Basileia tão baixo e 2 prejuízos muito significativos registrados em 2020 e 2021. E se você, antes disso, já tivesse assistido esse vídeo que eu deixei aqui nos destaques, justamente que ensinava a fazer esse estudo sobre instituições financeiras, certamente você ficaria de fora de investir em um CDB de BRK Financeira, por mais aparentemente atrativo que ele fosse. Analisando agora os dados da Financeira Porto Credit, que também teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, a gente percebe que ele é uma instituição que não tem números tão ruins quanto a BRK. Ele registrou lucro em 2019, 2020, 2021 e um grande prejuízo aqui em 2022 no resultado parcial do ano passado. Só que ele também tem um grande problema. Olha o Basileia dele, estava em 9%, não era um Basileia tão ruim quanto o da BRK, mas ainda assim um Basileia abaixo do mínimo exigido pelo Banco Central. Ou seja, para que você vai investir em uma instituição, emprestar dinheiro para uma instituição, pessoal, que não tem índices de saúde financeiro dentro daquilo que é o exigido e permitido pelo nosso Banco Central? Para que fazer isso? Né? Muitas vezes você pode ser movido pela ganância, por uma taxa de juros, às vezes, que nem é tão grande assim, não é tão diferente de outros bancos, outras instituições sólidas que a gente tem no mercado, e muitas vezes, movido pela ganância, você pode ser compelido a meter os pés pelas mãos e investir em instituições como essa, que agora tiveram sua liquidação decretada pelo Banco Central. E se você tiver algum tipo de investimento aplicado nessas instituições, infelizmente você vai ter que entrar numa fila de credores lá no FGC. Quero mostrar para vocês agora, por outro lado, 2 exemplos de boas instituições financeiras, que são instituições financeiras que eu sempre trago aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho uma preocupação de não sair por aí trazendo para vocês aqui no canal qualquer tipo de instituição. É por isso que eu, por exemplo, tenho orgulho de falar que no meu canal eu nunca trouxe nenhum tipo de investimento da BRK Financeira. Eu sempre faço uma pesquisa aqui no Banco Data, uma pesquisa de solidez e saúde financeira da instituição antes de trazer qualquer novidade aqui para vocês. E no caso do Sofisa Direto, que é um banco, por exemplo, que eu sempre falo aqui no canal, pessoal, vocês podem ver que ele é um banco extremamente superavitário. Aqui lucrou muito bem em 2019, 2020, 2021 e também no parcial de 2022. E é um banco que está com os índices de Basileia e imobilização dentro daquilo que é permitido e recomendado pelo Banco Central, ou seja, é um banco que você pode investir tranquilo. Outro banco que eu sempre falo para vocês aqui no meu canal, que é o Banco Decoval, também sou fã da instituição. Olha aqui, lucro atrás de lucro sendo gerado. Inclusive, alguns dias atrás aqui, muitas pessoas falaram: Sofia, e a recuperação judicial de Americanas? Como que isso pode afetar o Banco Decoval, que é um dos credores da instituição? E aqui, pessoal, os próprios resultados gerados pelo Decoval respondem por si só, né? Ele lucrou mais de 1 bilhão em 2019, mais de 1 bilhão em 2020, mais de 1 bilhão em 2021. É um banco extremamente capitalizado e mesmo que se Americanas der um calote total em Decoval, a carteira de crédito que Decoval tem com Americanas é de algo em torno de 600 milhões. Ou seja, ele consegue gerar de lucro bem mais do que o que ele tem de crédito com Americanas. É claro que isso vai impactar os resultados, os balanços do banco, né? Mas isso não é algo que vai colocar em xeque a solidez, a lucratividade e a saúde financeira de Banco Decoval. Além da geração de lucros consistentes ao longo dos últimos anos, Decoval também tem Basileia e imobilização dentre aqueles valores determinados pelo Banco Central, ou seja, Sofisa Direto, Decoval, as instituições que eu tenho cuidado de trazer para vocês aqui no canal, sempre estão dentro daqueles patamares que são recomendados pelo Banco Central. Isso quer dizer que a gente está aí a salvo
né, de uma eventual quebra de outras instituições financeiras? Não. Mas quando você faz esse passo a passo aqui simples e rápido, que não dura mais do que 5 minutos, você vai mitigar, você vai reduzir as chances de você ter algum problema com a instituição financeira por onde você investe e vai reduzir, então, a chance de você ter que entrar numa fila como a do FGC, que é uma camada adicional de garantia que, felizmente, nós investidores temos, mas não é algo, pessoal, né, que você fica feliz de utilizar, que você fica satisfeito de utilizar. Então, temos o FGC, que bom que temos, né, mas vamos evitar de utilizar, porque não é um bom sinal se você é um investidor que está toda hora tendo que recorrer ao FGC. Isso é um sinal de que você não está sabendo, de uma forma eficiente e correta, né, selecionar os investimentos de renda fixa em que você pretende investir. Esse era o recadinho de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo muito mais em tom de alerta e de aprendizado. E para você, sempre em renda fixa, lembrar que quando você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma instituição, portanto, seja diligente. Não invista olhando apenas para a rentabilidade. Se preocupe com o que tem por detrás da rentabilidade daquele investimento. Se preocupe com a saúde e solidez da instituição que você está investindo, utilizando aqui os dados que são oferecidos de uma forma muito fácil e prática e gratuita dentro do site do Banco Data. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, coloca aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.